capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Eu vou ler com os irmãos aqui versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler do versículo 11 até o 32. Lucas 15, versículo 1 e 2, depois do 11 até o 32. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Todos acharam, amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo essa leitura. Lucas 15, versículo 1 e 2 diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o chamou para os seus campos, a fim de que ele cuidasse de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que consumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, na Tua presença nós estamos nesta noite, Pai, com um coração carregado de gratidão, principalmente por podermos meditar nesta passagem que eu não tenho dúvida, Senhor, é uma passagem que traz, Senhor, uma alegria indizível ao meu coração. E eu quero compartilhar com a Tua igreja, Senhor, para que juntos possamos desfrutar com alegria dos benefícios da graça e do amor do Pai, do Senhor, que nos amou e tem nos amado de uma maneira tão maravilhosa. Que o Senhor nos dê entendimento nesta noite para compreender a Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler com os irmãos esses 2 primeiros versos para situar aonde está inserida a parábola, chamada parábola do filho pródigo, ou em algumas novas traduções, a parábola do filho perdido.
Porque as parábolas de Jesus, elas eram extremamente estratégicas. Jesus nunca lançava ensinamentos em vão. Quando você lê os evangelhos, você percebe que geralmente uma demanda existia, alguma circunstância, e Jesus procurava, ensinar muitas vezes através de parábolas. As parábolas, necessariamente, elas têm dois sentidos que as escrituras do Novo Testamento nos mostram. Ou ela facilita o entendimento, ou ela dificulta o entendimento. É interessante porque geralmente a gente pensa na parábola como uma facilitação do entendimento. Mas algumas vezes, principalmente quando você abre em Mateus capítulo 13, você se depara com a parábola da semente, a parábola do semeador. E você percebe que Jesus disse ali naquela parábola que a semente, que é a palavra, caiu em 4 solos. E muitas das pessoas que estavam em volta de Jesus não entenderam a parábola, e os discípulos, quando estavam a sós com Jesus, perguntaram: Senhor, por que o Senhor falou em parábolas? E o Senhor disse que um dos motivos era para que aqueles que estavam com o coração endurecido quanto à fé nele, pudessem continuar ainda mais endurecidos. Porque as Escrituras vão demonstrar para nós que aqueles que resistem à verdade de Deus, endurecendo o seu coração, a Bíblia vai demonstrar para nós que Deus endurece os endurecidos. Mas Ele abre da luz e entendimento àqueles que atentam e ouvem para a sua palavra. É por isso que eu estou me dirigindo para você aqui hoje, porque nós vamos entender essa parábola de Jesus, e o meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento daquilo que nós vamos meditar, e que você se identifique com essa parábola, porque ela vai trazer para nós à luz a graça de Deus manifestada a todos nós. E se tem alguém aqui nessa noite que não teve um encontro com Jesus Cristo, eu queria dizer para você que essa parábola é para você também. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Jesus está dentro de um contexto, onde nós lemos aqui os 2 primeiros versos, que aproximava-se dele publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores significava que toda a espécie de gente ruim da sociedade estava se aproximando de Jesus. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade da época, porque os publicanos eram os camaradas que cobravam imposto do povo. E muitas vezes esses impostos cobrados eram excessivos. Eu imagino que é mais ou menos no Brasil naquela época, porque a gente paga mais imposto do que paga pelo produto. Então, esses cobradores de impostos eram homens que tiravam do povo, os seus tributos, e todos tinham um olhar completamente desprezível por eles. Os respeitavam porque eram oficiais do rei, que governava, mas os desprezavam porque eram pessoas extremamente interessadas simplesmente em lucrar e ganhar dinheiro. E às vezes cobravam até mais do que deveriam. E as pessoas que estão se aproximando de Jesus incluem esses publicanos. E no meio desses, a Bíblia diz que também estavam se aproximando os pecadores. Quem eram os pecadores? Os não religiosos da época. As prostitutas, as pessoas marginalizadas, as pessoas que viviam uma vida meio duvidosa. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela assim e diz: esse aí tem uma carinha de coisa ruim, sabe? Você olha e já fica querendo dar aquela julgada naquela pessoa, às vezes pela vestimenta, não sei se o irmão já foi em algum lugar e às vezes estava com a roupa um pouquinho suja. Esse tempo atrás eu estava fazendo uma reforma lá na chácara, o tio passou por lá também, tio? E a roupa estava meio sujinha, E quando eu cheguei em um determinado estabelecimento, as pessoas já ficam olhando para a gente como se fosse um bandido. Em vez de olhar e ver que tinha marca de tinta, de massa, é um trabalhador, mas eles já olham de uma maneira totalmente diferente. Se você vai bem vestido e com o cabelinho bem penteado, aí o camarada já vem até te cumprimentar. Tudo bem, senhor? Ainda fala palavras bonitas. Mas esse povo aqui é um povo que, quando você olhava para eles dentro da sociedade, os religiosos eram completamente desprezíveis quanto a eles. Excluíam eles, porque eram pecadores, eram pessoas que viviam a vida, se entregando aos seus vícios, aos desejos pecaminosos dos seus corações. E agora essas pessoas estão se aproximando de Jesus, e isso incomoda os fariseus. E eles chegam ao ponto, como nós lemos aqui, de dizerem no versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Eles estão dizendo, além dele receber essas pessoas imundas, impuras, essas pessoas pecadoras, ele ainda está sentando na mesa para comer com essas pessoas. E Jesus vai contar 3 parábolas aqui, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido.
Só que eu quero me ater com você hoje, dentro dessa parábola chamada do filho pródigo ou do filho perdido, até a título de informação, irmãos, a palavra pródigo significa perdulário, gastador. Então, quando nós nos dirigimos para ela, nós estamos vendo que Jesus está querendo, no nosso termo aí, causar. Porque quando ele vai citar essa parábola, ela está carregada de palavras que são contrárias ao senso comum daquele povo. Palavras que seriam de alguma forma ofensivas, e você vai perceber ao longo da exposição desse texto, que causavam no coração dos ouvintes religiosos um profundo mal-estar. No começo aqui você já ouve Jesus dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Ele diz, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Você sabe o que o filho está dizendo para esse pai? Literalmente ele está dizendo assim, pai, eu quero que o Senhor morra. Porque os bens de um pai só podiam ser repartidos para os seus filhos depois que o pai morresse. O filho mais velho geralmente recebia uma porção dobrada de herança do pai. Então, se são 2 filhos, a herança seria dividida em 3, 2 terços iriam para o mais velho e 1 terço iria para o mais novo. E o mais novo está dizendo, pai, eu queria que o Senhor morresse, porque se o Senhor morresse, eu receberia parte da minha herança. Dentro da cultura daquela época, um filho se dirigir ao pai dessa maneira, serviria para o pai se voltar para ele, né, e soltar os cachorros nele e tornar ele bastardo. Dizer, você a partir de hoje não mora mais dentro da minha casa, e você a partir de hoje vai ser humilhado diante dessa sociedade. Uma vez que um pai tornasse um filho bastardo, tanto na casa dele como na casa dos moradores daquela vila ou daquela cidade, aquele filho não seria bem-vindo para nada. Só que o interessante aqui é que nessa realidade cultural dos judeus, o pai jamais pegaria o dinheiro e daria para o filho. Quando você olha para cá, no final do versículo 13, né, do versículo 12, diz para nós que o pai repartiu os bens entre eles. O pai pegou 1 terço desses bens, entregou na mão do seu filho, e esse filho, recebendo esse dinheiro, não passou muitos dias, como diz o versículo 13, ele pegou isso e foi embora. Ele deixou a casa do pai. Eu queria meditar com você nesse primeiro filho, porque nós vamos perceber ao longo da meditação nessa passagem que não é somente esse menino que está perdido. Nós vamos perceber que os 2 filhos estão perdidos. Um está perdido para o lado de fora e o outro está perdido do lado de dentro da casa. Mas primeiramente vamos se ater nesse menino que está perdido do lado de fora. Ele pega esses seus bens e ele decide sair da casa do pai. Se nós perguntássemos aqui nessa noite, o que está motivando o coração desse menino de sair da casa do pai? Qual será que é o anseio do coração dele? Eu poderia propor para os irmãos aqui, pelo menos 3 coisas que está passando dentro do coração dele. Ele quer aquilo que o pai tem, mas ele não quer o pai. Por que não seria justo um filho pegar os seus próprios recursos e ter prazer de estar com seu pai? Não seria próprio de um filho que ama o seu pai desejar estar com ele em todos aqueles momentos de felicidade, de partilha, de rir, de chorar, né, de enfrentar adversidades? Seria próprio da realidade de um filho. Mas quando eu olho para esse menino, é fácil perceber que ele pouco se importa com o seu pai. E quando nós pensamos na realidade espiritual imbuída nesse texto, o que Jesus está fazendo é incluir pessoas para dentro da realidade do relacionamento com o pai. Porque esses publicanos e esses pecadores eram pessoas que estavam vivendo longe da presença do pai, que queriam desfrutar das alegrias da vida longe da presença do pai. Esse filho representa para nós, além de ser alguém que ama, né, que quer aquilo que o pai tem, mas não quer o pai, ele também demonstra que ele quer gastar livremente o lucro, né, o dinheiro, sem a supervisão do pai. É como um filho que recebe um determinado valor, uma determinada quantia, e não dá satisfação daqueles valores aos pais, porque não quer que os pais opinem naquele dinheiro. Imagine que o menino aí trabalhou 3 anos no seu local de trabalho, depois foi feito um acerto com ele e ele recebeu lá um valor de fundo de garantia e de multa.
Aí ele chega em casa, o pai e a mãe perguntam assim, você fez o acerto lá na empresa? Fiz. E quanto você recebeu? Acho que deu uns R$800. E na verdade ele pegou R$6.500, R$7.000. Ele quer gastar aquele dinheiro da maneira que ele bem entender. Ele quer gastar aqueles recursos com aquilo que vier na sua mente, com a sua própria vontade. E além disso, o que nós percebemos é que ele quer desfrutar de uma alegria que o pai não pode lhe dar. Então esse filho quer realmente o dinheiro para que ele seja longe do pai, longe da supervisão do pai, e encontrando uma alegria que supostamente o pai não pode lhe dar. E é isso que eu vejo dentro dessa sociedade atual. É isso que eu percebo muitas vezes nas pessoas que estão do lado de fora das igrejas e também muitas vezes em pessoas que estão do lado de dentro das igrejas, porque tem gente perdido dentro das igrejas. Tem gente que muitas vezes deseja desfrutar das alegrias da vida sem colocar e incluir Deus nessa vida. Nós vivemos nesse mundo como se esse mundo fosse o nosso paraíso muitas vezes. Nós queremos desfrutar das alegrias, dos prazeres, do sexo, do dinheiro, do momento de grandeza, de sucesso, de ter uma carreira, de conquistar, de possuir. E nós colocamos no nosso coração estas coisas e muitas vezes estas coisas são o nosso próprio Deus. É aquilo que nos motiva. Eu acho muito interessante, estava até conversando com o Júnior hoje, né, Júnior, sobre isso, que muitas vezes nós procuramos alegria, prazer e satisfação no nosso coração, achando que Deus não pode nos dar essa alegria, esse prazer e essa satisfação. Eu acho fantásticas as palavras do pastor John Piper, quando ele diz que nós fomos criados para buscarmos o prazer. E tem gente que se espanta com isso. Nós fomos criados para buscar o prazer? Sim. Só que ele diz no seu livro Em Busca de Deus que nós nos contentamos com muito pouco. É por isso que nós queremos encontrar alegria na bebida, no sexo. Pessoas querem encontrar alegria nas drogas, numa vida livre, numa vida sem alguém para dizer para ela que aquilo é errado, que aquilo não pode ser feito. E nós queremos desfrutar disso na nossa existência e nas nossas vidas, porque parece que Deus é um camaradinha chato que fica me privando de ser feliz. Mas se você se volta para as Sagradas Escrituras, você encontra uma realidade extremamente preciosa. O que Deus está fazendo quando Ele diz para você que uma vida de imoralidade sexual não é o que Ele deseja para você, que uma vida de cobiça, vivendo, correndo atrás do dinheiro e tentando se tornar mais rico a cada dia, quando nós estamos tentando encontrar alegria nas coisas desta vida, o que Deus nos diz é que nós estamos nos contentando com algo muito pequeno do que aquilo que Ele quer dar para nós. Quando nós nos aproximamos de Deus de fato, de verdade, de todo o nosso coração, nós experimentamos uma alegria que nada nesse mundo pode preencher. Tem alguém aqui, irmãos, que sendo cristão se desviou por um período e depois voltou? Tem, olha, tem uns corajosos que estão levantando a mão. Se quiser levantar a mão, levanta, irmão, mostra a tua coragem aí. E aconteceu comigo, um período bem curto de tempo. E eu me recordo que enquanto eu estava ali convivendo com aquelas pessoas, eu vim de uma realidade, cresci na casa de Deus, mas teve um período que eu saí, me afastei, eu percebia que enquanto eu estava com aquelas pessoas, eu tentava encontrar alegria no meio delas, fazendo o que elas faziam. Só que o interessante é que quando eu chegava em casa, colocava a minha cabeça no travesseiro, é como se eu possuísse um vazio gigantesco dentro do coração. É como se nada pudesse ocupar a minha alma e o meu coração. É como pegar uma caixa dessa, tirar tudo que tem dentro dela e colocar uma buliquinha, uma bolinha de gude lá dentro e chacoalhar. Vai chacoalhar um monte. Porque essa caixa ela é muito maior do que uma buliquinha, uma bolinha de gude pode preencher. Porque o nosso coração, se nós tentarmos colocar qualquer outra coisa dentro dele, para tentar preenchê-lo, você pode ter certeza que vai ficar chacoalhando lá dentro.
E nós lembrávamos hoje, conversando a respeito disso, daquele louvor que diz, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Se você já experimentou a comunhão com Deus, você sabe que nada mais pode preencher o seu coração. Eu vejo jovens pensando que se casarem, eles vão agora ser felizes. Eu vou dizer para você, vai passar um tempo, você vai ser feliz. Mas depois você vai perceber que aquilo não te preenche. Você vai dizer, não, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, isso vai me preencher. Isso não preenche. Eu quero terminar a minha faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, e você vai perceber que isso não te preenche. Você diz assim, o dia que eu terminar a minha casa, conseguir deixar ela do jeito que eu quero, dos meus sonhos, isso vai me preencher. Isso não te preenche. O dia que eu tiver um carro do ano, um carro zero, aí isso vai me preencher. Eu quero dizer para você que isso não vai te preencher. Eu não estou sendo alguém aqui dizendo que você não pode ter essas coisas. Você pode, e eu oro para que você tenha em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que se a sua vida se resume em se satisfazer com as coisas daqui e agora, eu queria dizer para você que sempre vai ter uma buliquinha pequena dentro do teu coração chacoalhando, porque o que pode preencher a tua alma e o teu coração é somente a presença de Deus. O que pode preencher o teu coração e a tua alma é somente uma vida de comunhão com o Pai Celestial. É por isso que esse rapaz pega esse dinheiro e gasta tudo. Ele gastou todos os seus haveres, nós não sabemos que valor que é esse. Mas o certo é que ele gastou tudo. E ele desfrutou supostamente dessa liberdade de gastar o dinheiro longe da presença do Pai e ter essa liberdade que supostamente ele achava que não tinha na presença do Pai. E a Bíblia vai dizer para nós aqui algumas lições importantes, que esse menino, a partir do versículo 17, ele entra num estado de arrependimento. Ele diz assim, então caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, ou como algumas traduções, vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Provavelmente, na mentalidade dos religiosos, eles iam dizer assim, olha, essa parábola vai acabar aqui agora. Para eles, a parábola tinha acabado já. Porque a ideia deles, muitas vezes, é como a nossa. O piá saiu de dentro da casa do pai dele. Estou dizendo piá aqui, irmãos, porque alguns acreditam que é uma idade de mais ou menos 18 anos. Então, ele saiu da casa do pai dele. E ele foi para o mundo tentar encontrar a alegria. E ele não encontrou a alegria. E ele termina aqui a sua realidade desejando comer a comida dos porcos. Algumas traduções mais antigas falam bolota dos porcos, mas na verdade é alfarroba. Alguém aqui conhece alfarroba, irmãos? Conhece ou não? Tem uma árvore chamada de alfarrobeira, que ela dá umas hastezinhas assim, e dentro dela tem umas sementinhas. Aquelas sementinhas, depois que seca, fica até bonitinho, porque parece aquele selo antigo de selar carta, né? Ela é bem bonitinha, lá no trabalho tem algumas árvores dessa. E esse rapaz não encontra uma solução para sanar o seu problema de fome, e ele está tentando procurar trabalho, e ele encontra um lugar onde o cara manda ele cuidar de porcos. Irmão, se você se lembra muito bem, o judeu não podia criar porcos, porque era um animal impuro. E o menino vai cuidar justamente de porcos. Imagine o fariseu ouvindo isso aqui. Olha a situação que esse piá entrou. Também foi desonrar o pai? Ele merece isso aí, merece coisa ainda pior. Hoje de manhã a gente estava estudando na escola dominical e eu estava conversando com os irmãos que nós seres humanos temos um sentimento, e às vezes até como cristãos, muito distante daquele que Deus tem. Se você for assistir um julgamento de uma pessoa que cometeu um crime, eu vou usar o exemplo que eu usei de manhã aqui. Por exemplo, um camarada entrou dentro de uma escola e matou várias pessoas. Ele vai para julgamento em um país que tem pena de morte, por exemplo, lá dentro da realidade dos Estados Unidos, e você vê aquele cara sendo julgado. E você olha para aquele cara e sendo condenado à cadeira elétrica para ser morto ali por causa dos seus crimes. Qual que é o sentimento que você tem no coração? Alguém arrisca dizer aí? Os irmãos que não vieram na escola dominical somente, os que vieram não digam nada. Qual que é o sentimento que você tem no coração? O cara matou um monte de gente. Foi julgado, condenado e está sentado naquela cadeira agora. Qual que é o sentimento que você tem? Alguém arrisca aí? Um só, irmãos. Qual que é o sentimento?
Alguém pode dizer assim, o sentimento de justiça foi feito, aquele miserável merecia. Ele fez e agora está pagando pelo que ele fez. E eu não estou dizendo aqui que ele não deva pagar pelo que ele fez. Você já parou para pensar que ali existe uma alma que, se não se arrepender naquela cadeira elétrica, vai para o inferno, condenada eternamente longe da face de Deus e do amor, da graça e do favor do Senhor? Os judeus estão olhando para esse menino aqui, e quando Jesus está nessa etapa dizendo, olha, ele saiu, gastou os seus haveres, agora está cuidando de porcos e está olhando lá para as alfarrobeiras e está desejando comer o que os porcos comem. Eles estão dizendo, toma, é isso que você merecia. Às vezes a gente não tem esse mesmo sentimento dentro da igreja, quando vê pessoas que se desviaram e que estão lá fora e que estão sofrendo porque estão longe do Pai mesmo. Mas às vezes nós olhamos com um olhar de julgamento, com um olhar cruel, dizendo, ela merece isso, que aconteça pior com ela para ela aprender, não abandonar mais a casa do Pai. Mas o interessante aqui é que nesse meio tempo Jesus vai dizer que esse menino caiu em si. Ele teve uma experiência de arrependimento e, caindo em si, ele começou a pensar, quanto dos empregados na casa do meu pai tem comida com fartura. Eu achei muito interessante aqui que nas palavras de Warren Wiersbe ele diz, o pai não saiu a procurar o filho, mas foi a lembrança da bondade do pai que levou o rapaz ao arrependimento e ao perdão. O rapaz está se lembrando de quanto o pai é bondoso e gracioso. O rapaz está se lembrando de quanto na casa do pai, até mesmo os empregados do pai, recebem alimento com fartura, e ele está dizendo, eu vou me levantar, e eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu não quero voltar para lá, e que ele me receba como filho, mas eu quero que ele me receba como um empregado dele. Se ele me chamar para ser um empregado dele e me receber, para mim está de bom tamanho. E ele assenta isso no seu coração, se levanta e está voltando para a casa do pai. E aqui eu quero desde já fazer uma aplicação para você. Se você está perdido fora da casa do Pai, ou você está perdido ou perdida dentro da casa do Pai, que faz tempo que você já não desfruta dos benefícios de viver bem pertinho do Pai, se faz tempo que você não desfruta de viver ao lado dele e encontrar alegria em Deus e ver que as coisas desta vida têm as suas alegrias, mas que elas não preenchem o seu coração, eu queria dizer para você que o Pai está de braços abertos para você também. Porque nós olhamos aqui na parte B do versículo 20, que o menino está voltando para casa e ele vinha, e de longe o pai o avistou. E vamos entender aqui a realidade cultural daquela época. Primeira coisa, um homem sério, um homem maduro, eu já disse isso para os irmãos aqui, ele jamais poderia correr na rua. Um homem de respeito jamais corria na rua. Imagine, irmãos, naquela época, que eles usavam, né, algumas vestimentas, como se fosse um vestidão mesmo, os homens usavam. Uma irmã aqui, vamos pegar as irmãs. Se as irmãs já tentaram correr com vestido comprido até o pé, irmãs, o que vai acontecer? Que ninguém filme, porque vai ser feio o tombo, porque a perna não vai, né? Provavelmente, para aquele tipo de vestimenta, teria que levantar um pouquinho e sair correndo. Ele ia ter que mostrar os cambitos dele. Mas um homem de respeito jamais o faria. Se ele visse o filho de longe, provavelmente o máximo que ele faria é olhar para ver a reação que aquele filho tem. Você sabe o que é interessante aqui? Que a Bíblia vai dizer para nós no versículo 20, que o pai olha para ele e, compadecido, corre na direção do filho, abraça o filho e beija o filho. Queridos, isso aqui é maravilhoso, porque Jesus está chocando com isso aqui. Os fariseus estão ouvindo isso aqui e estão dizendo, se ele está associando esse pai com Deus, como é que pode Deus receber esse tipo de gente impura e imprópria? Como é que pode Deus receber esse tipo de gente que é uma escória da sociedade, que vive uma vida de pecado? Deus vai vir e abraçar essas pessoas e vai recebê-las. E Jesus está dizendo, esse pai olha de longe compadecido, corre na direção do filho, abraça esse filho e beija esse filho. Queridos, o Senhor Jesus está descrevendo esse pai, dizendo que este pai é Deus.
E ele está querendo chocar o coração dessas pessoas, dizendo para eles que não importa o que eles fizeram, o pecado que eles cometeram, o Pai Celestial está de braços abertos para recebê-los sempre. E ele não recebe com um dedo de acusação, de condenação, de calúnia, de difamação, mas ele está dizendo que recebe com um abraço, com um beijo e com um coração cheio de compaixão. Você sabe o que é triste muitas vezes? Que nós percebemos que na nossa vida cristã, nós podemos muitas vezes estar dentro da igreja, mas longe do Pai. E nós vamos perceber isso muito dentro da vida desse filho. O filho que está dentro de casa. Mas vamos continuar aqui no filho que está fora primeiro. Esse filho chega, o pai abraça. E o menino começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe e diz assim: gente, tragam depressa a melhor roupa. Provavelmente a melhor roupa era a roupa do pai. Era a roupa mais cara, de melhor tecido. O pai está dizendo: traga a minha própria roupa para colocar nele. Pegue um anel e coloque no dedo. Esse anel simbolizava que aquele filho pertencia àquela família. Jesus ainda diz que o pai fala: traga sandálias para ele, porque provavelmente aquele filho já tinha perdido as suas sandálias. E somente naquele tempo quem andava sem sandálias eram os escravos. E ele está dizendo: você é meu filho, você não é um escravo. Você não é um trabalhador qualquer. Coloca a roupa nele, o anel nele, coloca as sandálias nele e vão lá e peguem o bezerro gordo. Esse bezerro gordo aqui, irmãos, é como se nós, hoje em dia na nossa realidade aqui não tem como fazer, né? Mas como se você pegasse um animalzinho, um bezerrinho e dissesse: olha, eu vou alimentar esse bezerrinho o ano inteirinho. E quando chegar no final do ano, vou fazer aquele churrascão com a igreja. Ó, coisa maravilhosa. Os irmãos não gostam de churrasco, né, irmãos? Não dá nem para falar dessas coisas, né? Imagina que você pegou aquele animalzinho e cuidou dele o ano inteirinho. Era essa a realidade. Geralmente, esse animal, esse bezerro gordo, era aquele que era tratado o ano inteiro para uma festividade de casamento. Alguns acreditam que esse bezerro era o bezerro do casamento do irmão mais velho. Alguns chegam a dizer isso. Mas o fato é que o pai diz: não, pega esse bezerro, depois a gente vê o outro. Mas esse agora é para receber o meu filho de volta. Porque eu quero celebrar a vida, porque ele estava morto, mas agora ele reviveu. Queridos, nós fomos recebidos por Deus. Você, se está aqui nesta noite que ainda não teve o encontro com Jesus Cristo, o Pai está de braços abertos para receber você. O que me entristece muitas vezes aí para fora, conversando com pessoas não cristãs, tentando evangelizá-las, é ver que essas pessoas nutrem a ideia dizendo: olha, eu preciso muitas vezes me libertar dos meus vícios, dos meus costumes, dos meus hábitos para se aproximar de Deus. E eu digo enfaticamente para elas: se você quer transformação, antes de se encontrar com Deus, você morrerá e irá para a condenação eterna e nunca será transformado, porque a transformação só pode acontecer a partir do momento que Deus vem habitar dentro de nós. A transformação só acontece quando temos uma nova vida em Jesus Cristo, e essa nova vida em Jesus Cristo vai transformando a cada um de nós. E o pai recebe esse filho com amor. Mas o interessante é que a parábola, Jesus dizendo assim que estão fazendo a festa e daqui a pouco chega o filho mais velho. O filho mais velho ouve as músicas e a dança, chama um dos funcionários do pai e diz: o que está acontecendo aí dentro? E ele diz: olha, o seu irmão voltou e seu pai está celebrando uma festa pelo retorno dele. O que o rapaz faz? Entra na festa e fala: puxa, que maravilha, o menino voltou. O que ele faz? Ele fica lá fora. Ele não quer participar, ele não quer se envolver. É interessante, irmãos, que da mesma forma que o filho mais novo poderia ser considerado bastardo por sair da casa do pai e querer a sua parte da herança, esse filho, só por não entrar dentro da casa numa festividade promovida pelo pai, poderia ser tornado bastardo também. Mas qual que é a atitude do pai aqui de novo? Ele sai de novo da casa. Os irmãos estão vendo que Jesus está querendo chocar? Eles estão dizendo assim: não, ele não vai sair. O filho mais velho está fazendo uma afronta, ele vai sair de dentro, não vai sair de dentro de casa. E ele diz assim: o pai, veja lá comigo, versículo 28. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O cara está emburrado do lado de fora, reclamando, balbuciando, dizendo: eu não vou entrar.
E o pai pergunta, por que você não vai entrar? E ele diz para nós ali, versículo 29. O filho respondeu, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que consumiu os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse filho está bravo com o pai. Esse filho está azedo com o pai. Porque ele tem dentro do seu coração algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, ele julga que merece o favor do pai. Ele está dizendo, eu tenho sido um filho bonzinho, eu tenho caprichado, eu tenho trabalhado para o Senhor, e o Senhor não faz nada para mim. Se você perceber aqui, a intenção desse filho é tentar dobrar o pai, porque é alguém que se acha justo e que se acha bom. Irmãos, tem alguém aqui dentro dessa igreja aqui que é digno de receber a graça de Deus? Eu vou enfatizar aqui com uma letra negrito. Alguém aqui é digno de receber a graça de Deus? Nós não recebemos a graça de Deus por dignidade. Nós recebemos a graça de Deus por misericórdia. Eu queria dizer para você que pode ser que no nosso coração nós achamos que somos bons demais, que nós somos capazes demais. Você sabe qual que é a tristeza de evangelizar as pessoas lá fora? É que às vezes você está conversando com elas e elas dizem, mas para você é fácil falar porque você é um cara santo. Eu falo, acho que você não entendeu, cara, eu estou evangelizando você. É um mendigo mostrando para outro mendigo a casa do pão. Não é alguém que está acima de outra pessoa. Eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, que apesar de eu estar arrumadinho aqui, eu acho que estou arrumadinho, com essa camisa, esse paletó, essa gravata, isso aqui não me torna melhor do que ninguém. Isso aqui não diz que eu sou um bom cristão. O que diz verdadeiramente que eu sou um bom cristão é se no meu coração existe um desejo por Deus rugindo, como se nada nesse mundo pudesse mais importar. Eu posso enganar você, eu posso me vestir bem e você vê minha casca exterior, eu posso tentar dobrar a Deus e dizer, Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu vim no culto de sábado ontem, eu vim na escola dominical, eu estou no culto aqui à noite, quarta-feira eu venho de novo, e o Senhor não quer olhar para mim. O Senhor está fazendo coisas na vida do outro, do camarada que chegou esses dias na igreja, que agora o Senhor está fazendo com ele e não quer fazer comigo. Você já viu aquelas questões assim, que tem gente que chega na igreja, e a mensagem está sendo pregada, e aquela pessoa chegou naquele dia, ela está chorando ali no banco, ela está derramando as suas lágrimas, ela está se alegrando em Deus. E o filho mais velho olha assim e fala, isso aí deve ser coisa da carne. Isso é coisa da carne, puro emocionalismo. Mas aquela pessoa ali está no seu lugar com o coração tão quebrantado. Ela não está sendo histrionista, como nós aprendemos aqui, lá em Mateus 6, do versículo 1 ao 2, né, e a seguir, aquilo que nós chamamos de pornografia espiritual. O que é pornografia espiritual? É quando as pessoas querem exibir a sua espiritualidade. Quando quer demonstrar, quando está olhando para ver se tem alguém vendo o meu glória, que saiu mais alto do que os outros. Isso aí é pornografia espiritual. É quando nós queremos ostentar a nossa espiritualidade. Mas às vezes tem uma pessoa ali no cantinho que está gemendo de dentro do seu coração. Há uma alegria indizível acontecendo no coração dela. E às vezes a gente fica olhando e dizendo, é puro emocionalismo. E nós queremos rebaixar a experiência que ela está tendo com Cristo. Mas eu queria dizer para você que esse filho está dentro da casa do pai, tem tudo que o pai pode dar, mas ele escolhe negar aquele filho que está recebendo a graça de Deus. Ele prefere reclamar que não tem, e o pai está dizendo para ele, como o pai vai dizer no versículo 31, meu filho, você sempre esteve comigo, tudo o que eu tenho é teu. Queridos, nós podemos estar perdidos do lado de fora. Alguém aqui nessa noite, pode ser que esteja aqui e está vivendo uma vida de vícios. Quem sabe você está entregue à pornografia, você está entregue ao vício do sexo, você está entregue ao vício da bebida. Você pode estar entregue ao vício de correr atrás do dinheiro, e parece que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Parece uma brincadeira de pega-pega. O dinheiro está correndo, você está correndo atrás dele. E aquilo vai te enganando, te enganando, e te enganando, e te ludibriando. Queria dizer para você que na casa do Pai a graça, a bondade,
a misericórdia. Não fique esperando se tornar alguém melhor e melhorar na situação. Jesus Cristo te chama hoje, dizendo para você que na casa do Pai não tem dedo na cara te acusando, te condenando, te reprimindo, mas na casa do Pai existe amor transformador. É claro que Jesus está diante de publicanos e pecadores, e quando esses publicanos e pecadores receberem a palavra do Evangelho no coração, eles não vão continuar da mesma maneira. Porque tem umas igrejas aí chamadas de inclusiva, que inclui tudo, mas não transforma nada. Recebe todo mundo, mas não existe transformação genuína de vida, de caráter e de coração. Já contei para os irmãos aqui que um dia, meu primo, no estabelecimento que ele trabalhava, o camarada era cafetão, não sabe o que é, né? O camarada é dono do prostíbulo. E esse cara ia numa determinada igreja, e ele disse assim, olha, eu estou dando dízimo naquela determinada igreja, e não é que Deus está prosperando os programas das meninas lá? Meu primo olhou para ele e falou assim, acho que você está equivocado, rapaz. Você está profundamente equivocado. O camarada estava achando que Deus tem esse pacto com a coisa errada, com o pecado, com a transgressão e com a desobediência. Não. Quando nós recebemos Jesus Cristo para transformar a nossa vida, nós desfrutamos de um prazer que nada nessa vida, nada pode suprir, nada pode se comparar, porque a presença de Deus na nossa vida com nada se compara, é muito superior a qualquer coisa. Eu me lembro sempre, quando eu penso nesse assunto, de um servo de Deus chamado Watmani. Ele, na China comunista, foi preso por pregar a mensagem do Evangelho. Um dia ele estava dentro da cela, cantando um louvor, e o carcereiro passava de um lado para o outro, ouvindo aquele louvor, aquela canção. E uma hora o carcereiro se aproxima ali da porta do cárcere do irmão Watmani, e ele diz assim, Pastor Ni, eu queria tanto receber esse Jesus que o Senhor tanto fala nessas letras das canções, mas eu tenho medo de perder tudo. E o Watmani volta para ele e diz assim, mas você não tem nada. Você já percebeu, irmãos, que às vezes nós não queremos se entregar na presença de Deus e nós estamos segurando um saco de lixo na mão? Já contei para os irmãos aqui que um dia meu avô, saindo para ir trabalhar, catou os lixos de casa e saindo, pegou, foi. Quando ele chegasse no portão, era para ele colocar os lixos na lixeira. E não é que ele esqueceu e levou aquele lixo para dentro do ônibus. Ele tinha aquele sacolão, irmãos, pingando, aquele restinho de feijão, cheiroso que só Deus. E ele saiu com aquele sacolão lá, quando chegou no serviço, ele colocou aquele lixo no lugar correto. Você já percebeu que às vezes a gente fica segurando um saco de lixo na mão, cheio de coisas que a gente não quer abandonar? Porque parece que Deus não pode nos dar nada melhor no lugar. Queria dizer para você, aleluia, que nada se compara com a presença de Deus. Se você está sentindo o teu coraçãozão frio, gelado, indiferente, eu queria dizer para você que se hoje você disser, Senhor, eu quero ser renovado da tua graça, Senhor, eu quero nesta noite receber poder do Teu Espírito Santo para me levantar, para mudar de vida, para abandonar os vícios, para abandonar tudo aquilo que quer me segurar e quer me prender. Eu não tenho dúvida de que Deus não recusa responder a oração de um coração contrito e quebrantado, porque Ele não despreza. Se tão somente se voltar para Cristo e dizer, eu preciso de Ti, Senhor, mais do que eu saiba e mais do que eu possa imaginar, Senhor. Eu quero finalizar com os irmãos aqui, que o nosso tempo também já se vai, que existe uma realidade muito importante na vida desse filho. Eu gostei muito das palavras estudando esse texto de Warren Wiersbe. Ele diz assim que esse filho estava perdido. Esse filho estava perdido. Alguém aqui já esteve perdido, irmãos? Comigo já aconteceu algumas vezes, eu ir pelo GPS, chego a alguns lugares que o GPS trava porque acabou a internet. Parece que a vida terminou. Às vezes você já foi num lugar distante, longe que dói. O GPS travou. Você não sabe se vai para frente, vai para trás, pega a esquerda, faz o retorno. Aquilo dá um desespero. É ruim estar perdido, não é? E quando você está perdido, você está indo para uma entrevista de emprego e está em cima do laço. Irmãos, parece que vai dar infarto fulminante. E reclamando, e angústia, né? Porque está perdido. Mas o interessante aqui é que esse menino estava perdido. E muitas pessoas estão perdidas. Mas Jesus vai dizer para nós, eu sou o caminho. Aleluia. Não importa o quanto nós tenhamos nos perdido, Ele sempre é o caminho de volta para a casa do Pai. Outra coisa que ele diz é que esse filho era ignorante, esse filho desconhecia a bondade e a graça do Pai desfrutada na casa.
Mas Ele vai dizer para nós que Jesus Cristo é a verdade. Se nós estamos enganados e equivocados com a mentira, com o engano, se não há arrependimento sincero no nosso coração, Deus é a verdade para os nossos corações. O Pai diz que esse filho estava morto, mas o Senhor Jesus Cristo diz para nós: eu sou a vida. Eu queria orar com você nessa noite, se você me permitir. Eu quero orar por 2 tipos de pessoas. Se você está perdido, Jesus Cristo te achou aqui nessa noite. Se você está perdido dentro da casa do Pai, está vivendo como escravo na casa do Pai, Deus te chama para viver como filho e desfrutar da comunhão com Ele. E eu te peço, se coloque de pé e nós vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Esta palavra, Senhor, vem de encontro ao nosso coração e nos faz perceber, Senhor, qual é a nossa realidade. Senhor, se nós estamos perdidos fora, se estamos perdidos dentro, Senhor, mas o fato é que pode ser que os nossos corações estão vivendo tão distante do Teu propósito, da Tua vontade para nós, mas eu te peço, Senhor, aleluia, venha ao encontro, Senhor. Vem com o encontro com compaixão, Senhor, como este pai vem ao encontro deste filho, Senhor. Vem e abraça, Senhor. Vem e beija, Senhor. Vem e recebe e traz para dentro do teu lar, da tua casa, Senhor. Pai, eu sei que muitos de nós podemos nos tornar vulneráveis diante das seduções desta vida. Nós podemos estar tentando encontrar alegria, preenchimento no coração, motivação para viver, propósito de vida e tentando encontrar isso fora do Senhor, mas que o Senhor reoriente a nossa órbita, que o Senhor nos faça rever o caminho, entender a verdade e receber a vida do Senhor sobre nós, Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa converter o nosso coração, possa trazer-nos sempre para perto do Senhor, para uma vida de íntima e de profunda comunhão contigo, Pai. Nós oramos desde já, agradecidos em nome do Senhor Jesus.